Porque um homem de 67 anos, doente e com a mão direita paralisada, carregaria uma pintura nas costas por centenas de quilômetros através dos Alpes. Leonardo da Vinci tinha fama, dinheiro e dezenas de obras inacabadas. Mas havia um quadro que ele nunca abandonou. Uma mulher que o acompanhou pelos últimos 16 anos de sua vida. Ela não pisca, não fala, mas parece conhecer todos os seus segredos. E hoje você vai descobrir porque a Mona Lisa não é apenas o quadro mais famoso do mundo. Ela pode ter sido o maior segredo de Leonardo. Bem-vindo ao canal Segredos da Arte. Hoje nós vamos mergulhar na história mais fascinante, da pintura mais enigmática de todos os tempos. Pense comigo, existem obras tecnicamente mais impressionantes. Existem pinturas maiores, mais coloridas, mais dramáticas. Então por que essa mulher de sorriso discreto hipnotiza 10 milhões de pessoas por ano no Museu do Louvre? Porque ela já foi roubada, atacada com pedras, ácido e até bolo. Por que Picasso foi interrogado por seu desaparecimento? A resposta está em algo que Leonardo sabia e que nunca contou para ninguém, mas as pistas estão todas lá, na sala 711 do Louvre, esperando há 500 anos. Vamos descobri-lo juntos. Mas antes, se você gosta de desvendar os mistérios da arte, deixe seu like agora e se inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí. Florença, 1503. Leonardo da Vinci tem 51 anos e já é considerado um gênio. A Última Ceia causou furor. Ele está no auge da fama, mas há um problema. Ele nunca termina nada. A estátua equestre gigante para o Duque de Milão, o famoso cavalo de bronze, destruída antes de ser fundida. A Batalha de Anghiari, mural épico para o Palácio Vecchio, abandonada. A Adoração dos Magos, incompleta até hoje. São Jerônimo no deserto, parado pela metade. Leonardo era obcecado pela perfeição, e isso o paralisava. Para ele, terminar uma obra significava admitir imperfeições. Ele era o mestre da procrastinação criativa. Mas então algo mudou. Um comerciante de seda chamado Francesco del Giocondo o procura. Quer um retrato de sua jovem esposa Lisa Gherardini, a Madonna Lisa, que significa Senhora Lisa. É uma encomenda comum, bem paga, nada especial. Leonardo aceita. E aqui começa o mistério. Ele nunca entregou o quadro. Não foi por falta de tempo. Não foi porque Francisco não pagou. Leonardo simplesmente ficou com ele. E começou a fazer algo diferente. Contratou músicos e até palhaços para entreter Lisa durante as sessões, tentando capturar expressões genuínas, emoções reais. E continuou pintando e repintando e retocando por 16 anos, até o último dia de sua vida. Por quê? O que havia nessa mulher que prendia a atenção do maior gênio da Renascença? Para entender isso, precisamos entrar na mente de Leonardo. Ele não era apenas um pintor. Era anatomista, engenheiro, cientista. Ele dissecou mais de 30 corpos humanos, apenas para entender cada músculo facial, cada veia, cada detalhe da máquina perfeita que é o corpo humano. E essa foi a obsessão científica que transformou a Mona Lisa em algo revolucionário. Olhe para o sorriso dela. Preste bem atenção. Você consegue dizer se ela está sorrindo ou não? Porque dependendo de onde você olha, a resposta muda. Isso não é acidente, é ciência pura. Leonardo descobriu algo que a neurociência só confirmaria 500 anos depois. Nossa visão periférica capta sombras melhor que detalhes. Então ele usou a técnica do sfumato, esfumaçado em italiano, pintando os cantos da boca e dos olhos de Lisa com sombras tão sutis, tão delicadas, que elas se fundem como névoa. Quando você olha diretamente, o sorriso quase desaparece, mas quando você olha para os olhos dela, lá está ele novamente. Ela parece respirar, e para conseguir esse efeito ele aplicou camadas, muitas camadas. Análises de raio-x e infravermelho revelam que algumas áreas têm até 40 camadas de tinta, cada uma mais fina que um fio de cabelo. 40! Isso explica porque ele levou 16 anos.
Os primeiros 4 anos foram para pintar. Os 12 seguintes, para aperfeiçoar. Leonardo não estava simplesmente pintando um rosto. Ele estava decifrando a essência da vida humana em pigmento e óleo. Mas tem mais. Olhe para a paisagem atrás dela. Percebe algo estranho? O horizonte do lado esquerdo não bate com o do lado direito. É como se fossem 2 mundos diferentes. Alguns dizem que os rios formam um L por causa de Lisa. Leonardo nunca errava por acidente. Ele estava mostrando algo. O equilíbrio entre civilização e natureza, entre o humano e o eterno. E aquele véu transparente sobre os ombros? Historiadores acreditam que sugere gravidez. Lisa teve 6 filhos. Cada detalhe era um código, uma camada de significado. E aquelas mãos, tão reais que você quase sente o calor da pele. Leonardo passou meses estudando anatomia, desenhando tendões e ossos, até capturar aquele gesto de serenidade absoluta. Estudos recentes com infravermelho mostram esboços sob a tinta. Ele mudou a posição dos dedos, o ângulo do rosto, dezenas de vezes, retoques infinitos. 1516. Leonardo está velho e cansado. Ele tem 64 anos. Sua mão direita, aquela que pintou a última ceia, que desenhou helicópteros 400 anos antes deles existirem, está paralisada por um derrame. O jovem rei Francisco I da França o convida para viver no castelo de Clos-Lucé, perto de Amboise, na França. É uma aposentadoria duradoura. Leonardo pode levar o que quiser, sem obrigações. E sabe o que ele escolhe? Ele deixa para trás toneladas de manuscritos, dezenas de pinturas inacabadas, invenções que mudariam o mundo. Mas 3 obras vão com ele: São João Batista, Santa Ana e, quem diria, a Mona Lisa. Imagine a cena: um homem idoso, doente, cruzando os Alpes no inverno, e protegida entre seus pertences mais preciosos, embrulhada com cuidado, está uma mulher que ele pintou 16 anos atrás e nunca conseguiu largar. Por quê? O que ela representava para ele? Alguns historiadores acreditam que Lisa Gherardini se tornou o ideal de Leonardo sobre a perfeição humana. Existe até uma teoria fascinante de que Leonardo pintou características próprias no rosto de Lisa, que a Mona Lisa é, em parte, um autorretrato disfarçado. Análises digitais mostram semelhanças estruturais impressionantes entre os rostos. Verdade ou não, uma coisa é certa: Leonardo nunca vendeu a Mona Lisa. Nunca entregou ao cliente. Ela era dele, sua companheira inseparável. Por quase 100 anos, ela foi apenas mais uma obra renascentista em uma parede cheia delas, até o dia 21 de agosto de 1911. Um italiano chamado Vincenzo Perugia, que trabalhava como vidraceiro no Louvre, simplesmente tirou a Mona Lisa da parede, escondeu sob o casaco branco de funcionário e saiu andando. O mundo enlouqueceu. Jornais do mundo inteiro estampavam a foto da parede vazia. Milhões choraram a perda. A polícia interrogou todo mundo. Até Pablo Picasso foi suspeito. Teorias de conspiração explodiram. Perugia guardou a pintura por 2 anos em seu quarto modesto em Paris. Por quê? Ele acreditava que Napoleão havia roubado a obra da Itália e queria devolvê-la à pátria. Mas veja que ironia, ela nunca esteve na Itália após Leonardo tê-la levado para a França. Quando foi capturado em 1913 tentando vendê-la em Florença, algo inesperado aconteceu. Ele virou herói nacional da Itália. E a Mona Lisa virou uma superestrela global. Quando voltou ao Louvre naquele ano, filas intermináveis se formaram, manchetes mundiais. A mulher misteriosa havia se tornado o ícone que conhecemos hoje. O roubo a transformou de obra-prima em lenda. 2 de maio de 1519. Leonardo da Vinci morre em Clos-Lucé, na França, aos 67 anos. A Mona Lisa está no quarto ao lado. Ele deixa a pintura para Salai, seu assistente fiel, pupilo e companheiro de décadas. Era a herança mais preciosa que poderia dar. Mas Salai, sabendo o valor da obra, a vende ao rei Francisco I por 4.000 escudos de ouro. Uma fortuna absoluta, equivalente a uma casa luxuosa na época. Francisco, fascinado pela obra, a compra sem hesitar. E onde ela pendura?
no seu banheiro particular no Palácio Real. De lá para cá, ela migra para Versalhes e, finalmente, em 1797, durante a Revolução Francesa, para o Louvre, onde se torna símbolo nacional. Hoje, ela reina na sala 711 do Louvre, atrás de vidro à prova de balas, com temperatura e umidade controladas. A Mona Lisa original nunca passou por uma restauração completa. É arriscado demais. Mas em 2012, algo revelador aconteceu. O Museu do Prado, em Madrid, restaurou uma cópia contemporânea da Mona Lisa, pintada por um assistente de Leonardo, provavelmente ao mesmo tempo que o original. Quando removeram o verniz escurecido e repinturas posteriores, o mundo ficou chocado. Cores vibrantes explodiram. O céu não era acinzentado, era azul intenso, vivo. O vestido tinha cores de vermelho e verde brilhantes. A paisagem tinha profundidade e luz que o tempo apagou no original. Foi como ver a Mona Lisa pelos olhos de Leonardo pela primeira vez em 500 anos. A cópia do Prado nos mostra: o quadro que vemos hoje no Louvre é apenas uma sombra da glória original. 10 milhões de pessoas por ano fazem fila para vê-la, e a maioria fica apenas 15 segundos na frente dela, cercada por multidões com celulares. Mas aqueles 15 segundos são especiais, porque você olha nos olhos dela, mesmo com todo o caos, você sente algo, uma conexão com um homem que morreu há 500 anos, mas que colocou sua alma inteira naquele rosto. Se você gostou dessa história e quer mais segredos da arte, deixe seu like, compartilhe com quem também é apaixonado por arte e história e se inscreve no canal. E me conta aqui nos comentários, você acha que a Mona Lisa é superestimada ou realmente merece toda essa fama? Até o próximo vídeo!